Imagine que você finalmente conquistou a sua liberdade. Depois de décadas de dor, você está caminhando em direção ao seu sonho, mas de repente você para. À sua frente, uma imensidão azul profunda e intransponível, o Mar Vermelho. Você olha para trás e o horizonte está coberto por uma nuvem de poeira. Não é o vento, são as 600 carruagens de elite do faraó. O som do metal batendo nas pedras e o relinchar dos cavalos anunciam que o seu passado decidiu caçar você. Muitos de nós estamos exatamente assim hoje. Você deu um passo para mudar de vida, mas parece que os problemas antigos ganharam velocidade. O povo de Israel, naquele momento, sentiu o gosto amargo do arrependimento. Eles tinham o mar como parede e o exército como carrasco. O pânico tomou conta. Eles não viam uma saída, viam um cemitério. Mas é aqui que a história deixa de ser sobre geografia e passa a ser sobre visão. Moisés estava vendo o mesmo mar e o mesmo exército, mas ele tinha um elemento que o povo esqueceu: a promessa de que aquele que o chamou não o abandonaria na beira do abismo. Moisés não olhou para as rodas das carruagens, ele olhou para aquele que sopra os ventos. A pergunta que ficava no ar era: por que Deus levaria um povo até um beco sem saída? E a resposta é muito simples, mas difícil de digerir. Deus nos leva ao limite para que possamos ver o ilimitado. Onde termina a força humana, começa o território do milagre. Se você se sente encurralado hoje entre uma dívida e o desemprego, entre uma doença e a falta de esperança, saiba que o cenário está montado não para a sua queda, mas para a maior demonstração de poder que você já viu. Prepare o seu coração, porque o que parece o seu fim é apenas o palco para o seu novo começo. Diante do Mar Vermelho, aconteceu algo que se repete em nossas vidas até hoje: a crise de memória. O povo que dias antes celebrava a liberdade com cânticos, agora gritava em desespero: não havia túmulos no Egito, para que nos trouxeste aqui para morrer? É fascinante e assustador como o medo tem o poder de nos fazer preferir a escravidão conhecida à liberdade incerta. A murmuração é o veneno da alma. Quando o povo olhou para Moisés, eles não viram o libertador, viram o culpado. Eles começaram a romantizar o passado de sofrimento porque o presente de incerteza era doloroso demais. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes, diante de um novo desafio, você pensou que era melhor ter ficado naquela situação tóxica, naquele emprego que te adoecia ou naquela zona de conforto que te matava aos poucos? O medo nos faz preferir as correntes que já conhecemos às asas que ainda não aprendemos a usar. Mas preste muita atenção na resposta de Moisés. Ele não discutiu, ele não tentou convencer o povo com lógica, ele deu uma ordem espiritual: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Existe um segredo aqui. No meio do caos, a nossa tendência é correr para todos os lados, gritar e tentar resolver no braço. Mas o caminho para o milagre começa no silêncio da alma. Aquietai-vos. É no momento em que você para de murmurar que você começa a ouvir o som do mar se movendo. Deus não nos leva ao deserto para nos destruir, mas para nos desintoxicar do Egito que ainda vive dentro de nós. A murmuração olha para o obstáculo, a fé olha para a oportunidade. O mar não era uma barreira, era uma ponte que ainda não tinha sido revelada. Se você está em um momento de por que eu, mude a pergunta para que isso?
Pare de olhar para trás, para as carruagens que te perseguem e comece a olhar para frente, para o horizonte, onde o impossível está prestes a acontecer. O silêncio do deserto foi interrompido por uma ordem que desafiava a lógica humana. Diga ao povo que marche, mas marchar para onde? À frente não havia estrada, apenas o abismo azul do Mar Vermelho. Moisés então deu o passo de obediência que mudaria a história para sempre. Ele estendeu o seu cajado sobre as águas. Imagine a cena: um vento oriental impetuoso começou a soprar com uma força sobrenatural. Não era um vento comum, era o hálito do Criador movendo o impossível. As águas, que por milênios foram uma barreira intransponível, começaram a se amontoar. Camada sobre camada, o mar foi se erguendo como muralhas de cristal líquido, revelando um caminho seco e firme, onde antes só havia profundidade e morte. O som devia ser ensurdecedor, o rugido do oceano sendo domado pela mão invisível de Deus. Aqueles que minutos antes murmuravam, agora caminhavam em choque. De um lado, uma parede de água, do outro, outra parede. E no meio, o povo de Israel passava a pé enxuto. É aqui que entendemos o maior segredo do milagre. Deus, ele não removeu o mar, ele abriu um caminho através dele. Muitas vezes, a sua vitória não virá pelo desaparecimento do problema, mas pela capacidade divina de te fazer andar por dentro dele sem se molhar. Marchar, quando tudo parece fechado, é o teste final da fé. O Mar Vermelho não se abriu enquanto o povo estava sentado reclamando. Ele se abriu quando Moisés agiu. O milagre não espera pelo seu conforto, ele espera pelo seu movimento. Enquanto as carruagens egípcias aceleravam na retaguarda, o povo de Deus descobria que o lugar que parecia o seu fim era, na verdade, o túnel para a sua maior liberdade. O impossível acabara de se tornar o caminho. Muitos se perguntam: teria sido o Mar Vermelho apenas uma metáfora ou existe algo real escondido sob aquelas águas? Quando olhamos para a geografia da região, algo fascinante surge. Se examinarmos o Golfo de Aqaba, encontramos uma espécie de ponte subaquática natural, um relevo que liga a Península do Sinai à Arábia Saudita. Enquanto o mar ao redor chega a quase 2.000 metros de profundidade, esse caminho específico é muito mais raso, como se tivesse sido esculpido para uma travessia. Mas as curiosidades não param por aí. Nas últimas décadas, expedições subaquáticas trouxeram à tona imagens que desafiam os historiadores. No fundo desse exato caminho, mergulhadores encontraram formações de coral que têm formatos bizarros, círculos perfeitos presos a eixos, lembrando exatamente as rodas de carruagens egípcias do tempo de Moisés. Seriam esses restos do exército do faraó petrificados pelo tempo e pelo mar? A Bíblia menciona que um forte vento oriental soprou a noite toda. Cientistas de universidades renomadas já simularam que um vento constante em uma velocidade específica poderia, de fato, empurrar as águas e criar uma passagem temporária. Mas para quem tem fé, a ciência não diminui o milagre, ela apenas revela a elegância de como o Criador usa as suas próprias leis naturais para intervir na história humana. Estudar o como nos ajuda a entender a magnitude do evento. Imagine o povo caminhando por um desfiladeiro de corais e areias que nunca havia visto a luz do dia. O Mar Vermelho não é apenas um conto de ninar, é um local onde a arqueologia e a espiritualidade se encontram no fundo do oceano.
Se as rodas das carruagens ainda estão lá, é para nos lembrar que nenhum exército, nenhuma barreira física é permanente diante de uma ordem divina. O que o homem constrói para nos caçar, Deus usa para provar que ele é o dono da natureza. Atravessar o Mar Vermelho não foi um passeio tranquilo. Imagine a sensação. De um lado, uma montanha de água rugindo e do outro, o abismo suspenso. O povo de Israel estava caminhando literalmente por dentro do seu maior medo. Eles podiam ver os peixes e a força do oceano contida por uma mão invisível. Mas a cada passo, a dúvida soprava. E se a água cair agora? Essa é a grande lição sobre o processo de libertação. Muitas vezes, Deus abre o caminho, mas ele não tira a atenção. Caminhar entre muralhas de água exige uma fé que não olha para o que pode dar errado, mas para quem deu a ordem de marchar. Talvez você esteja vivendo o seu meio do mar hoje. Você tomou uma decisão, o caminho se abriu, mas as paredes das dificuldades ainda estão altas ao seu lado. O medo de que tudo desabe ainda sussurra no seu ouvido. Sabe por que as águas não caíram? Porque aquele que sustenta o universo decidiu que aquele era o seu corredor de vitória. O Mar Vermelho nos ensina que o lugar onde você se sente mais vulnerável é, na verdade, o lugar onde você está mais seguro, porque ali não há nada entre você e o poder de Deus. Não corra em pânico, caminhe com propósito. O povo de Israel precisou de coragem para entrar no mar antes mesmo dele terminar de se abrir completamente. A sua confiança é o que mantém as águas de pé. Se você está no meio de uma transição difícil, cercado por incertezas, lembre-se, o mar que te assusta é o mesmo mar que vai sepultar os seus perseguidores. Mantenha os olhos no horizonte. O outro lado da margem já está à vista, e quem começou a boa obra em você é fiel para te fazer chegar em terra seca. Quando o último pé de Israel tocou a areia da outra margem, o cenário mudou drasticamente. O sol começou a despontar no horizonte, iluminando o rosto de um povo que, pela primeira vez em séculos, não era mais escravo. Atrás deles, as muralhas de água desaparam como um estrondo que ecoou por todo o deserto, sepultando de vez o medo das carruagens e o passado que insistia em persegui-los. O Mar Vermelho, que foi o caminho da vida para uns, tornou-se o fim da opressão para outros. Ali, naquelas areias, nasceu o primeiro grande cântico de liberdade. Míriam pegou seu tamboril. As mulheres dançaram e Moisés entoou: "O Senhor é a minha força e o meu cântico." Eles não celebraram apenas porque o perigo passou, mas porque entenderam que o Deus que abre o mar é o mesmo que fecha as portas do passado. Eles deixaram o Egito para trás, mas foi no Mar Vermelho que o Egito deixou de viver neles. Talvez hoje você precise desse fechamento. Você atravessou lutas, enfrentou muralhas e agora está na margem de um novo tempo. Não olhe mais para trás procurando as carruagens que te afligiam. Elas ficaram no fundo do mar. Vamos orar agora? Pai, eu te peço por quem está assistindo este vídeo e se sente diante de um mar intransponível, que o Senhor estenda o teu cajado sobre a vida desta pessoa. Abra caminhos onde não há saída, seque o chão onde há lamaçal e dê a coragem necessária para marchar. Que ao final desta tempestade ela possa cantar o hino da vitória, sabendo que o Senhor luta por nós enquanto nos aquietamos. Amém. Se você crê que o seu mar vai se abrir, escreva nos comentários: "Eu marcho pela fé." Se inscreva para não perder a nossa próxima jornada bíblica
E lembre-se, o deserto é apenas a passagem, mas a terra prometida é o seu destino. Até o próximo vídeo.